lembrando aí para vocês, então, que o Brasil tem uma das maiores faunas de abelhas do mundo, né? Nós temos aqui cerca de 3.000 espécies identificadas, possivelmente bem mais. A identificação é um trabalho árduo, demanda de gente que fique no campo no mínimo um ano. Então, o conhecimento da fauna de abelhas ainda é lento. Nós temos aqui no Rio de Janeiro um Museu Nacional que perdeu grande parte da sua coleção de abelhas e nós precisamos apoiar a recuperação desse tipo de insetário. Por que nós precisamos conhecer nossa personagem? Para a gente poder valorizar, né? Então muita gente quer saber o nomezinho delas e normalmente a gente não tem essa possibilidade porque elas são novas, não são conhecidas. Então a função é trazer para vocês o nome, a importância dela, o que ela forrageia. Bom, então nós estamos com 3.000 espécies identificadas, provavelmente um pouco mais, aproximadamente, e elas representam a biodiversidade da fauna das abelhas, né? Porque nós temos a abelha exótica, que é só uma espécie, que é a Apis mellifera africanizada. Nós temos aí 300 a 400 espécies de abelha sem ferrão, em franca extinção. Você acredita que ela chega só a 10 espécies? Por quê? Porque o pessoal mata mais do que conserva. Então, nós estamos no caminho aí da proteção, da conservação da abelha sem ferrão, atualmente com mais ou menos 300 a 400 espécies, algumas já delineadas pelo ICMBio como em alto grau de extinção, como a Urussu rufiventris, a Amanduri, algumas espécies de Partamona, ou quiçá muito mais. Eu diria para vocês que é muito mais. Eu corro o campo e me choca a ausência das abelhas sem ferrão. Bom, então se fala muito em criar, mas se fala pouco em conservar. Das abelhas solitárias o pessoal deixa quieto, mas essas também não vão nada bem, porque se os hábitats estão contaminados, elas vão morrer muito mais rápido. Por quê? Porque elas são mais escondidinhas, elas são mais especialistas, elas têm poucos hospedeiros, né? Os hospedeiros são as plantas, e daí se essa espécie ela é extinta, a espécie de abelha também vai. Então nós estamos falando nesse momento aqui de abelhas solitárias, e essa é a oportunidade de vocês conhecerem algumas espécies brasileiras, né? Algumas, porque elas somam no Brasil cerca de 3.000. Aqui no Rio a gente não pode nem dizer se é 300, 400, vocês têm uma ideia ou não? De solitárias? Solitárias. Solitárias, cerca de... A gente sabe que de todas as abelhas, né, as solitárias compreendem 80% das abelhas na região neotropical inteira. Então... Aqui no Rio vocês chutam No Rio de Janeiro, pensando aí se são, em média, 20.000 espécies de abelha no mundo, 300 espécies são sociais, uma espécie é a exótica, Isso. deve ser em torno de umas... Só no Rio de Janeiro? Mas eu vou fazer uma... No nosso museu, atualmente, temos 3.000 espécies. Então, presta assim, isso aí, Rio de Janeiro. No nosso museu, No não museu, Renfe. que você... Preste bem atenção na minha conta. Eu trabalhei na Ilha Grande, eu trabalhei em toda a costa fazendo coletas. E a gente fez a contagem, obviamente que é 80%. Mas eu diria aí que eu estou com mais ou menos, naquela região de Costa Verde, e que abrange uns 7 municípios, que é uma região bem preservada, mais ou menos 80 espécies são identificadas naquele bioma ali. Então, nós não temos gente para Itatiaia, nós não temos gente para aquela parte ali dessas todas as unidades de conservação, principalmente federais. E muito menos as áreas estaduais, entendeu? Então, nós precisamos de gente... Não, agora quem está falando sou eu, vocês vão ter agora. Então, eu estou acelerando. Então, falando dessa questão, que a gente precisa avançar no conhecimento dela nos biomas, para proteger rapidamente a flora. Então, se você protege a flora, automaticamente você tem a proteção das abelhas solitárias. Então, ela vai fazer a apresentação de algumas espécies, vou passar isso para ela. Depois nós vamos passar ali para os que o pessoal chama de ninhos armadilhas, que eu não gosto, que eu chamo de abrigos. Eu chamo de ninho isca. Olha, ou também então a não gente gosto. coloca o hotel de abelhas também. Esse. Por que é ruim isca? Que o pessoal acha que a isca pode levar para qualquer canto. Tira esse nome porque ela é chocolate. Tira, porque infelizmente a população não afina com isso. Recentemente foi feito um trabalho com a unidade de conservação estadual aqui perto de Macaé. Eu participei dessa banca e eu fiquei consternada. Por quê? Porque tinha muitos elementos de contaminação dentro da área da unidade de conservação
estadual. E a pesquisadora não conseguiu identificar os contaminantes. Joga-se direto na água. Então, isso é um alarde geral, porque além do problema da gente ter a perda, né, da floresta, nós temos a contaminação hoje muito alta, que atinge a água, o solo e o ar. Então, vou deixar, o que interessa, vamos conhecer aqui, pelo menos, os grupos mais importantes. Sim. Pegaquílide, alíptide, né? E vou deixar isso para vocês. E aí todo mundo vê a coleção e calma. E depois, as perguntas só podem ser pertinentes à abelha solitária. Sim. Pode falar. Sim. Pois não. Nessa proporção, por que ela é solitária? Deixa para vocês falarem também, né? Essas abelhas, elas são chamadas de solitárias porque elas elas fazem ninho em buraco, né? Seja em cavidades pré-existentes, aérea, madeira ou buraco no chão também. Então, nesses tamanhos aqui, se vocês perceberem, não tem espaço para ter uma colônia, né? A gente até tem ninhos de solo e tal. Então, o local é bem restrito. E aí as espécies, elas entram, constroem os seus ninhos sozinha, sem a ajuda de ninguém, né? Vai na flor, coleta vários recursos florais ou recursos também como terra, areia, madeira, para construir o ninho. E também vai nas flores para pegar os recursos alimentares, pólen, óleo, né? Resina também é usado para construir o ninho. E aí ela faz essa atividade de coleta sozinha, sem a ajuda de ninguém. E depois que essa abelha constrói esse ninho, ela constrói sozinha e depois que ela termina o ninho, ela fecha e depois vai atrás de outra cavidade. O tempo de vida dela pode variar bastante, de algumas semanas a 2, 3 meses. Então, nesse tempo de vida, ela vai estar construindo vários ninhos, né? Às vezes um ninho desse pode levar uma semana de construção ou algo assim. Depende de cada espécie. E aí, quando a fêmea fundadora do primeiro ninho, ela termina, né, o ciclo de vida e ela morre, a primeira célula de cria do primeiro ninho dela nasce. Então nunca vai ter sobreposição de geração. A mãe não conhece os filhos, nem os filhos conhecem a mãe. Por isso seria um comportamento solitário, tanto na construção quanto na geração. Não existe sobreposição de geração. Tirando o tempo de vida, entendeu? É um princípio parecido com o meu. Lembrando para vocês que é dito que os machos, eles não participam da nidificação, nem aprovisionamento, só na reprodução, eles normalmente dormem no campo. Então o macho nesse campo só faz da parte mesmo de vida boa, viver aí só sorvendo o néctar, né? Mas a gente trouxe aqui também, vamos ver aqui. Existe além, né, como a professora falou, aquelas abelhas sociais. O nosso grupo de pesquisa é um grupo de pesquisa lá da UENF, o nosso grupo de pesquisa existe há 20 anos. Eu sou doutora lá e a gente tem vários alunos que trabalham não só com pesquisa, mas de extensão também, que a gente trouxe aqui esses materiais. Então o nosso foco são as nativas. Aqui são as abelhas sociais sem ferrão. A gente trouxe alguns que são os principais lá no estado do Rio de Janeiro, um pouco Espírito Santo e Minas, porque acaba que a gente trabalha um pouquinho no entorno disso. E a gente foca principalmente no levantamento dessas abelhas, tanto em algumas áreas onde ela ajuda no reflorestamento, quanto em áreas cultivadas, onde a gente tenta identificar qual que é a espécie que tem um potencial de manejo para aumentar a produtividade agrícola em determinadas áreas. E aí a gente tem no nosso jardim, nosso grupo de pesquisa, a gente tem um jardim lindo com várias plantas, né, para atração desses polinizadores. E aí a gente tem tantas caixas de abelhas sem ferrão e a gente disponibiliza para as abelhas solitárias também. Como eu falei, das 20 mil espécies de abelhas que existem no mundo, 80% é solitária. Às vezes a gente não sabe, mas tem uma infinidade de cores, tamanhos, formas, comportamentos, né? De vários desses grupos de abelhas. Você vai apresentar agora, então, alguns grupos. Exato. Vamos lá. Aqui a gente tem algumas abelhas que são conhecidas como abelhas de orquídea. Elas são verdinhas, tem algumas maiores, pretas também. Por que tem esse nome de orquídea? Os machos têm um comportamento de ir nas flores de orquídea, coletar a essência floral, e aquele macho que visitar o maior número de orquídea e ficar bem cheiroso, ele atrai a fêmea para a cópula. Vou usar isso também. Vai usar isso também? Vou fazer isso agora. E aí, é engraçado que isso eram sempre especulações científicas, né? Mas foi nesse ano que saiu um artigo realmente comprovando que os machos
coletam como se fosse um buquê floral, né, de um complexo de cheiros para atrair essas fêmeas, realizar a cópula e daí a... Só para lembrar, uma vez eu nidificação. tirei uma foto dos machos coletando o odor da cravina, de cravo, de defunto, que o pessoal chama, aí eu né? tô fora. Aí ele rasga, fica rasgando para pegar o odor. E a pessoa pensa que está destruindo a planta. Não está, ele está simplesmente pegando um cheirinho que ali contém para levar para a querida amante dele, certo? Essas abelhas, que a gente chama de orquídea, elas são muito importantes para a polinização de orquídeas, mas várias outras plantas também. E elas têm o comportamento de nidificar aqui, nessas cavidades pré-existentes, né? E ela usa basicamente resina de árvore na construção do ninho dela. Aí depois a gente tem o que a gente chama dos famosos... Cada lugar vai ter um nome, mamangá, mamangava, né? Cada nome, tudo é certo, né? O nome vulgar varia mesmo de região. Só que vocês sabiam que existe o mangangá de chão, que faz em buraco de chão, e aqui embaixo a gente tem o mangangá de madeira, que faz no buraco nas árvores, mourão e tal, né? Essas duas espécies também têm um comportamento, né, de solitário. Só que essa xiloco, essa mangangá de chão, de madeira, a gente chama do gênero xilocopa. Vocês já viram que tem um que é amarelo? Para algumas espécies, ele é um macho. O macho é amarelo e a fêmea é preta, mas só para algumas espécies que tem isso. Esse mangangá de chão, às vezes eles constroem um ninho no chão em algumas áreas, só que uns descendentes que saem dali, às vezes volta e continua construindo ali. Então, às vezes, algumas irmãs mais velhas chegam a conviver juntas, mas cada um constrói o seu ninho. A gente sabe que existem as abelhas sociais, que tem rainha, zangão, operária e vive com um monte de colônia. Tem as abelhas solitárias, que constroem o ninho sozinho, não tem sobreposição de geração. Mas também tem algumas abelhas que às vezes não se encaixa no social e nem se encaixa no solitário. Fica ali paralelo. Esse é um grupo dessas abelhas. Elas convivem com algumas irmãs, chegam a ajudar a construir alguns ninhos, né, e tal. Esse grupo aqui embaixo é o mais lindo, não porque foi o tema do meu doutorado, mas esse aqui é a família Megachilidae. Megachilidae tem um comportamento de cortar folhas e construir um ninho com cartuchinho de folhas, né? E faz em buracos aéreos e tal. E lá, por que eu escolhi esse grupo para estudar, né, no meu doutorado? Fora do Brasil, lá no Canadá, em outros países, espécies dessa família já são usados para manejo e movimenta milhares de dólares, né, economicamente. Lá eles usam para polinização de alfafa, de maçã, de vários outros cultivos agrícolas. Então, é uma abelha que já é muito utilizada lá há dezenas de anos. Mas por que no Brasil a gente não utiliza, né, para aumentar a produtividade agrícola? Porque a gente ainda não conhece o comportamento, a biologia dessas espécies. Por isso que eu estudei esse grupo e aí no final, né, a gente viu que principalmente essa última espécie aqui, que é Contídeo tigrino, é uma abelha que constrói ninho com resina. Algumas dessas faz folha e outras resina. E é uma espécie que ocorre no Brasil todo, ela ocorre em mata fechada, mata aberta, né? Então, ela é uma abelha muito resistente. E ela tem indicação de polinização, principalmente de manjericão e várias outras plantas. Então, a foto vem um macho aqui, ó. Um macho? Ó. De quê? De mangangava, que é esse machinho aqui. Fala assim, criação, mas no entanto a foto é de um macho. É de um macho, né? Um macho não faz criação, então vocês tomam cuidado, tá? A gente mostra aqui como existem erros importantes. Exato. Porque se você pensar na criação, você está criando para ou produzir um mel próprio ou outro produto, né? Ou então para polinizar o seu jardim ou o seu cultivo agrícola. Quem vai nas flores são as fêmeas. Só as fêmeas coletam recursos. Isso daqui então é a famosa, né, forrageadora de... As orquídeas indo numa orquídea. Né? Uhum. Então aí tá aí bem esverdeado, o pessoal diz que é mosca varejeira e mata. Exato. E aí no caso aí seria o macho coletando aí o odor. Né? Então a característica dessa é que ela tem as pernas imensas, dá para você ver o tamanho da bolsa coletora
É lindo de ver. A gente trouxe uma lupa aqui, um microscópio. Se eu encontrar um ponto de luz, eu ligo e a gente pode colocar as abelhas. Essa apostila está à disposição de vocês. Vocês podem pegar, mas à vontade... Podemos também? Pode. E corrigir. Também está na internet. Aí deixa ela depois aí. Ela pegou, será de vocês. Não se preocupe, está reservado. Bom, falando de algumas espécies, ela falou de alíptico, que é considerado o grupo mais primitivo, não é? E temos que ter respeito quando vê uma alíptico, porque o abelha que vê lá de longe, dá o papel para ela, mas a com imagens de Nestor Lopes para o Serra News. Primeira exposição Abelhas, Sentinelas da Natureza, que está acontecendo neste final de semana, 8 e 9 de dezembro de 2023, no Horto Santos Lima, na cidade de Santa Maria Madalena.